Unidade 3. Função do Banco Central como supervisor e fiscalizador da SFN. Introdução. A função do Banco Central do Brasil de supervisão e fiscalização do sistema financeiro nacional é um dos reflexos da sua missão de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Tal função decorre primordialmente da Lei 495, de 31 de dezembro de 1964, que criou o CMN como órgão regulador da SFN, com a competência para regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização das entidades e das pessoas participantes da SFN. Essa lei, que também deu origem ao Banco Central, atribuiu a essa autarquia o dever de cumprir e fazer cumprir as disposições do CMN. O Sistema Financeiro Nacional compreende um conjunto de órgãos normativos, entidades supervisoras e operadoras dos sistemas, bancos, corretoras, seguradoras, entre outros agentes. Por conta disso, para abordar a função do Banco Central como supervisor e fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional, é preciso discutir seu campo de atuação e a normatização correspondente. Portanto, a exposição inicia-se com essa discussão, que permite visualizar a hierarquia dentro da qual se situa o Banco Central, os agentes e as atividades que lhe cabe supervisionar e fiscalizar, e como autorizar seu funcionamento. Em seguida, considera-se o contexto internacional de supervisão no qual está inserido o Banco Central, uma vez que parte das suas ações como supervisor do sistema financeiro origina-se das orientações de organismos internacionais, contexto em que se insere o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, que emite acordos dos quais o Brasil é signatário. Adicionalmente, são abordados os assuntos relacionados à regulação prudencial e à estabilidade financeira, assim como o Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central, COMEF. Criado para avaliar a estabilidade financeira e para definir as diretrizes e as estratégias para a mitigação do risco sistêmico no sistema financeiro nacional. Posteriormente, avalia-se a forma pela qual o Banco Central organiza internamente as ações de supervisão. O ponto de partida é a estrutura organizacional do banco, destacando as diretorias e os departamentos diretamente envolvidos com ações de supervisão e fiscalização. Em seguida, são abordadas as atividades no âmbito do diretor de fiscalização, DIFIS, apresentando o princípio de supervisão focado em riscos e a divisão das atividades em ações de supervisão direta e supervisão indireta. Além disso, são abordadas as atividades desempenhadas pelos departamentos da diretoria ligados a cada uma dessas formas de supervisão. Além da DIFIS, também são considerados os trabalhos de supervisão do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural e do PROAGRO, DEROP, vinculado ao diretor de regulação de NOR. Finalmente, este capítulo trata dos instrumentos administrativos punitivos que resultam das irregularidades encontradas nas ações de supervisão e fiscalização desempenhadas pelo Banco Central. Ademais, também são discutidos os regimes especiais de funcionamento impostos pelo Banco Central às instituições que apresentam a iminência ou inevitabilidade de insolvência. 1. Campo de atuação do Banco Central e amparo normativo. Como é natural na esfera da administração pública, as ações do Banco Central são resultado exclusivamente das competências que lhes são dadas pela legislação em vigor. Nesse sentido, o principal dispositivo legal que trata a função do Banco Central como supervisor e fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional é a Lei 495, de 31 de dezembro de 64, que criou o CMN e o Banco Central. Esse dispositivo legal atribui ao Banco Central a competência de fiscalizar as instituições financeiras, englobando bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas e sociedades de crédito, financiamento e investimento. Além da Lei 495, existem outros dispositivos legais que também colocam no campo de supervisão e fiscalização do Banco Central diversas atividades financeiras, tais como a Lei 6099, de 12 de setembro de 74, que determina que o Banco Central fiscalize todas as operações de arrendamento mercantil. Uma descrição completa da legislação que define o campo de atuação do Banco Central está contida no Manual de Supervisão, MSU, dessa autarquia. Por ora, o ponto relevante a destacar é que o universo de supervisão e fiscalização do Banco Central engloba as seguintes instituições: bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de desenvolvimento, banco de investimento, banco de câmbio, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Sociedade de Crédito Imobiliário, Sociedade Corretora de Câmbio de Títulos e Valores Imobiliários, Sociedade de Distribuidores de Títulos Imobiliários, Associações de Poupança e Empréstimo, Cooperativa de Crédito, Sociedade de Arrendamento Mercantil, Administradora de Consórcio, Escritórios de Representação e Instituição Financeira sediados no exterior, nos aspectos relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, agências de fomento, companhias hipotecárias, agências de turismo e meios de hospedagem autorizados pelo Bacen a operar no mercado de câmbio e empresas brasileiras que administram cartões de crédito de uso internacional. A despeito da existência de leis, dado o amparo legal ao Banco Central nas suas ações de supervisão e fiscalização, geralmente esses dispositivos legais necessitam de detalhamento para sua aplicação junto às entidades supervisionadas e prevêem uma regulamentação posterior por parte de um órgão competente. No caso das matérias relacionadas ao sistema financeiro, a Lei 4595 estabeleceu o CMN como órgão deliberativo máximo, incumbindo ao Banco Central a tarefa de cumprir e fazer cumprir as deliberações desse Conselho. Dessa forma, a prática de supervisão e fiscalização, além de ter como referência a legislação em vigor, pauta-se em grande medida pelas deliberações do CMN, tornadas públicas por meio de resoluções divulgadas pelo Banco Central. Além disso, o Banco Central também edita os próprios normativos com o objetivo de implementar as resoluções do CMN. Concessão de autorizações pelo Banco Central. Um primeiro aspecto que destaca a função do Banco Central como supervisor e fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional é a sua competência para autorizar o funcionamento das instituições financeiras e outras instituições interessadas em participar do Sistema Financeiro Nacional. Tal competência vem da Lei 4595 de 64, sendo o diretor de organização do Sistema Financeiro e Resolução, DIOF, e o Departamento de Organização do Sistema Financeiro, DEOF, responsáveis por operacionalizar a concessão de autorizações. Então é importante destacar DIOF e DEOF são os responsáveis por operacionalizar a concessão das autorizações. Autorização, DIOF, DEOF. O procedimento dos empregados pelo DEOF relacionados à concessão de autorização para que determinada instituição possa operar no sistema financeiro são dados pelo Manual de Organização do Sistema Financeiro, SISOF. Esse manual também são encontradas instruções sobre outros atos societários das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que precisam de autorização da autarquia, entre os quais se pode citar os seguintes: alteração no controle societário, fusões, cisões e incorporações, mudança de objeto social, criação de carteira operacional de banco múltiplo, autorização para realizar operações de câmbio e outros. Em linhas gerais, a instituição interessada em algum tipo de autorização a ser concedida pelo Banco Central deve promover a instrução de processo junto ao DEOF, encaminhando o requerimento a esse departamento com a exposição do pedido de autorização em questão. Tal requerimento deve ser baseado nos modelos específicos de requerimento, trazidos no SISOF, e deve ser assinado pelos administradores, cuja representatividade seja reconhecida pelo Estatuto, pelo contrato social ou por documento equivalente da instituição. Ademais, a solicitação deve vir acompanhada da documentação exigida pela regulação vigente para a instrução do processo. Além da apresentação do requerimento e da documentação, e dependendo do assunto tratado na instrução do processo, a instituição solicitante deve registrar as informações pertinentes ao seu pleito no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central do Brasil, UNICAD. Então, pega qualquer empresa relativa a banco, sociedade de crédito, todas aquelas listadas anteriormente. Elas querem fazer alguma alteração dos sócios, do que a empresa faz, querem juntar com outra empresa, querem passar a fazer outra coisa que o Banco Central tem que autorizar. Então, elas vão fazer o quê? Elas vão no SISOF, que é o manual, né, Manual de Organização do Sistema Financeiro, pega os modelos, preenche e envia para o DEOF, que é o Departamento de Organização do Sistema Financeiro, que está embaixo do Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução. E dependendo do que ele tem que preencher, às vezes ele tem que preencher um outro sistema, que é o UNICAD, o Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central. Com relação ao exame do processo do DEOF, os principais elementos observados são o atendimento do pleito aos requisitos legais e regulamentares, a compatibilidade da deliberação com as disposições do Estatuto, do contrato social, do instrumento equivalente da instituição, a inexistência de restrição cadastral em nome das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, a regularidade das obrigações da instituição perante o Banco Central, a regularidade de aspectos formais dos atos societários e o mérito do pleito.
Após o exame do processo, a decisão sobre o pleito é proferida pela autoridade competente, que, dependendo do assunto, pode ser a diretoria colegiada do Banco Central, o DIOF, ou o chefe adjunto do DIOF e as chefias de subunidade. Caso ocorra um indeferimento do pleito, os interessados eles podem interpor recurso ao DIOF. Caso a autoridade que proferir a decisão não reconsidere em função do recurso, a decisão é encaminhada para a autoridade superior, destacando que cabe à diretoria colegiada ou ao DIOF, dependendo do assunto, decidir sobre os recursos em última instância. Contexto internacional de supervisão. Os Acordos de Basileia. Os Acordos de Basileia referem-se a deliberações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, Basel Committee on Banking Supervision, BCBS, ligado ao Banco de Compensações Internacionais, Bank for International Settlements, BIS, sediado na cidade suíça de Basileia. O BCBS é a principal referência internacional na definição de padrões de regulação bancária prudencial e tem como objetivo fortalecer as regulações e a supervisão dos bancos, com o intuito de promover a estabilidade financeira. Trata-se de um comitê formado por reguladores e supervisores bancários de 27 países, no qual o Brasil é representado pelo Banco Central. As deliberações do BCBS não possuem força legal. No entanto, na medida em que o comitê e seus membros tenham a preocupação de que os bancos internacionalmente ativos não escapem da regulação e supervisão de nenhum país que operam, e 2, que as regulações e supervisão sejam consistentes entre os países, na prática, os países membros tendem a recepcionar em suas jurisdições as disposições dos Acordos de Basileia. As recomendações do Comitê de Basileia visam a modernização da regulação prudencial, adotadas por seus membros, com o objetivo de melhorar a competição entre os bancos internacionalmente ativos, cuja relevância é crescente em face da internacionalização dos mercados financeiros. Além das recomendações, o Comitê divulga princípios essenciais para a supervisão bancária eficaz, o Basel Core Principles, padrão utilizado internacionalmente para a avaliação da eficácia da supervisão bancária de um país. O Banco Central do Brasil, como membro do Comitê de Basileia desde 2009, busca assegurar que a convergência da regulação financeira brasileira para as recomendações do Comitê de Basileia considere as condições estruturais da economia brasileira. O primeiro acordo do BCBS foi publicado em 1988, mesmo ano da nossa Constituição, e recebeu o nome de International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Esse acordo estabeleceu a exigência de um nível mínimo de capital que as instituições financeiras deveriam ter para fazer frente a eventuais perdas associadas ao risco de crédito. No Brasil, esse acordo foi adotado pela Resolução 2099 de 17 de agosto de 94. Em 2004, o BCBS publicou uma revisão do Acordo de 88, que ficou conhecida como Basileia II. O objetivo da revisão foi aprimorar o arcabouço regulatório de capital mínimo, que passou a se sustentar em três pilares. Pilar 1, critérios para o cálculo dos requerimentos mínimos de capital, riscos de crédito, mercado operacional. Pilar 2. Princípios de supervisão para revisão de processos internos de avaliação da adequação de capital, de forma a incentivar a aplicação pelos próprios supervisionados de melhores práticas de gerenciamento de risco por meio do seu monitoramento e mitigação. E o Pilar 3. Incentiva a disciplina de mercado por meio dos requerimentos de divulgação ampla de informações relacionadas aos riscos assumidos pelas instituições. Em 2006, com o avanço das discussões sobre requerimentos de risco de mercado para a carteira de negociação, Trading Book, das instituições financeiras, as recomendações foram compiladas, de forma a permitir única referência às recomendações do comitê. O arcabouço de Basileia II representou uma importante melhoria para a avaliação de riscos, tornando os requisitos prudenciais mais sensíveis ao risco, bem como considerando aspectos associados às crescentes inovações financeiras. Em função da crise financeira internacional de 2007 e 2008, o BCBS entendeu que era necessário reforçar a Basileia II, especialmente no que se refere à composição do capital mínimo exigido e também com relação à mensuração, à gestão e à supervisão do risco de liquidez. O arcabouço das recomendações, conhecidas como Basileia III, é a resposta da crise financeira internacional de 2007 e 2008. Divulgado pelo Comitê de Basileia a partir de 2010, as novas recomendações têm como objetivo o fortalecimento da capacidade de as instituições financeiras absorverem choques provenientes do próprio sistema financeiro ou dos demais setores da economia, reduzindo o risco de propagação de crises financeiras para a economia real, bem como o eventual efeito dominó no sistema financeiro em virtude do seu agravamento. Regulação prudencial e estabilidade financeira no Brasil. A regulação prudencial diz respeito a um conjunto de regras de funcionamento e gestão que procura assegurar a manutenção das atividades regulares das instituições financeiras diante dos riscos aos quais elas estão expostas. Também compreende as normas que buscam que a descontinuidade de determinadas instituições não comprometa a estabilidade financeira do sistema como um todo. No Brasil, no âmbito do sistema financeiro e no contexto das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, pode-se destacar como principais componentes da regulação prudencial os normativos emanados a partir da adoção dos Acordos de Basileia, dos quais vale mencionar as principais resoluções relacionadas. A primeira delas é a Resolução 4958, de 21 de outubro de 2021, que estabelece níveis mínimos de patrimônio que as instituições devem ter para fazer frente aos riscos assumidos. Originalmente, os níveis mínimos de capitais foram estabelecidos na Resolução 299 de 94. A partir dessa resolução, as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central devem apurar o montante de ativos que possuem ponderados pelo risco, Risk-Weighted Assets, RWA, levando em consideração suas exposições aos riscos de crédito, de mercado e operacional. A partir dessa apuração, a resolução limita a alavancagem ao estabelecer níveis mínimos de patrimônio que as instituições devem manter como percentual do RWA, com o objetivo de que os riscos assumidos não sejam exclusivamente financiados com capitais de terceiros, mas tenham também a participação do capital próprio das instituições. Em segundo lugar, cabe destacar que a Resolução 4019, de 29 de setembro de 2011, que define as medidas prudenciais preventivas aplicáveis às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a operar pelo Banco Central, quando identificadas determinadas situações críticas relacionadas à situação econômica financeira ou exposição a riscos de determinada instituição. Conforme o artigo 3º da resolução, as medidas aplicáveis são 9. 1. Adoção de controles e procedimentos operacionais adicionais. 2. Redução do grau de risco das exposições. 3. Observância a valores adicionais ao patrimônio de referência exigido. 4. Observância de limites operacionais mais restritivos. 5. Recomposição de níveis de liquidez. 6. Adoção de administração em regime de cogestão, segundo disposto no artigo 16 da Lei Complementar 130 de 2009, no caso de cooperativa de crédito que tenha celebrado o correspondente convênio. 7. Limitação ou suspensão de três coisas. Aumento da remuneração dos administradores. B. Pagamento de parcela de remuneração variável dos administradores. C. Distribuição dos resultados ou, no caso de cooperativa de crédito, de sobras em montante superior aos limites mínimos legais. 8. Limitação ou suspensão de prática de modalidades operacionais ou de determinadas espécies de operações ativas passivas, exploração de novas linhas de negócio, aquisição de participação de forma direta ou indireta no capital de outras sociedades financeiras não financeiras, abertura de novas dependências. E, finalmente, 9. Alienação de ativos. Ou seja, uma série de ações para melhorar a saúde econômica e financeira da empresa. Então, dos primeiros 5, eu tiro 2 e boto 3. Eu tiro o quê? Eu vou reduzir o grau de risco das exposições e vou restringir meus limites operacionais. E o que eu preciso adicionar? Mais controles e procedimentos operacionais, patrimônio de referência exigido e também aumentar os níveis de liquidez. Depois, o sexto é específico para a cooperativa de crédito. Então, elas podem adotar o regime de cogestão, que é usar uma cooperativa central de crédito para ajudar ela a gerir. Daí, os últimos 3 são coisas que eu vou limitar ou até mesmo proibir que as empresas façam. O 7 é do princípio que se a empresa está com um problema na saúde financeira dela, ela não vai ficar dando dinheiro para os administradores. Então, eu impeço que eles aumentem os próprios salários, que eles deem para si mesmo remuneração variável e que eles distribuam lucro demais, né? Distribuição de resultados ou na cooperativa de crédito são sobras.
O 8 já é limitar coisas das empresas fazerem. Então, vou proibir ela de algumas práticas, algumas, essa operação ativa passiva, que pode ser algo que ela está muito exposta a risco e tal, ela tem que parar de fazer. A empresa não faz sentido se ela está com problemas, ela começar a explorar mais linhas de negócio. Ela também não faz sentido ela adquirir participação em mais uma outra empresa. E também nem abrir novas dependências. E por fim, alienação de ativos. Então, se a empresa está com problema para pegar dinheiro, ela vai ter que vender bens dela. Então, resumindo, essa resolução 4019 de 2011, ela pega instituições que são autorizadas pelo Banco Central. Quando é identificado que elas estão em situações críticas, elas ficam limitadas de fazer um monte de coisa. Ainda, a resolução sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, a estrutura de gerenciamento de capital e a política de divulgação de informações, 4557 de fevereiro de 2017. Essa norma exige que a mensuração e o controle de riscos sejam compatíveis e adequados em relação à natureza, ao porte, à complexidade das operações realizadas pelas instituições, e atribui poder discricionário ao Banco Central para atuar de maneira prudencial, no sentido de exigir controle de risco adicional quando o gerenciamento de risco realizado pelas instituições não for considerado satisfatório. Então, dependendo da natureza, né, o tipo do que a instituição faz, do pote, tamanho dela e da complexidade das operações que ela realiza, eu vou ter que ter um tipo de controle de risco diferente. E se o Banco Central vê que a instituição não está fazendo o controle correto, ela tem esse poder discricionário para mandar fazer mais algum tipo de controle. Além da regulação ligada aos acordos de Basileia, existem diversos normativos de caráter prudencial que atuam no sentido de limitar os riscos assumidos pelas instituições por meio de imposições de limites operacionais. Tais limites serão apresentados mais à frente quando forem discutidas as atividades de monitoramento do SFN. Finalmente, cabe mencionar que, na sua regulação prudencial, o Banco Central acompanha as atividades das instituições de maneira consolidada dentro de conglomerados financeiros, de modo a capturar as operações e os riscos dos conglomerados com o resto do sistema financeiro nacional. Comitê de Estabilidade Financeira, COMEF. Em maio de 2011, a diretoria colegiada do Banco Central instituiu o Comitê de Estabilidade Financeira, COMEF, formado por presidente e diretores do Banco Central, todos com direito a voto. O Comitê de Estabilidade Financeira é o órgão colegiado do Banco Central que estabelece diretrizes para a manutenção da estabilidade financeira e a prevenção de materialização do risco sistêmico. Ou seja, é o risco de ocorrência da interrupção de serviços financeiros essenciais às famílias e às empresas, que prejudica significativamente a economia brasileira. Para a preservação da estabilidade financeira, o COMEF faz um raio-x do sistema financeiro. Se vulnerabilidades forem identificadas, o COMEF delibera sobre as medidas a serem adotadas para mitigar o risco sistêmico. O COMEF define medidas e instrumentos macroprudenciais para a manutenção da estabilidade financeira. Um risco comum e relevante é o crescimento acelerado do crédito em tempos de otimismo sobre o desempenho da economia. Por outro lado, pode haver redução repentina e demasiada em tempos de pessimismo econômico. O COMEF reúne-se trimestralmente, de maneira ordinária, em duas sessões, sendo a primeira destinada à apresentação e à discussão dos temas selecionados, e a segunda sessão destinada à definição de estratégias e diretrizes para preservar a estabilidade financeira e mitigar os riscos sistêmicos. Da segunda sessão, participam apenas o presidente e os diretores do Banco Central, além do secretário do comitê. Já da primeira sessão, além dos participantes mencionados, integram também o COMEF os titulares dos departamentos do Banco Central ligados ao assunto de estabilidade financeira. A lista completa pode ser encontrada no regulamento do COMEF e da Procuradoria-Geral do Banco Central. De acordo com o regulamento, o COMEF possui 10 competências, que a gente consegue dividir em 3 blocos. É um bloco de preparação, planejamento, um bloco de coordenação e implantação de fato, e um bloco de monitoramento depois, verificação do que deu certo ou não. Então, o primeiro bloco de planejamento. Tem que fazer 3 coisas. Primeiro, estudar sobre estabilidade financeira. Eu preciso conhecer o assunto para poder fazer meu planejamento. Depois eu vou definir estratégias e diretrizes. E por fim, emitir as recomendações. Então vem determinar a realização de estudos, pesquisas e trabalhos relativos à estabilidade financeira e prevenção do risco sistêmico. Definir estratégias e diretrizes do Banco Central para a condução de processos relacionados à estabilidade financeira. E emitir recomendações para a condução de processos relacionados à estabilidade financeira, incluindo os mecanismos de prevenção, os planos de contingência para a situação de risco, para a solução de crise financeira e para tomar de providências pela diretoria colegiada do Banco Central. Então, indo para o bloco de execução e operação. Tem que alocar o Banco Central internamente, alocar essa estabilidade para suas unidades internas. Tem que ter uma orientação para o Banco Central, como é que ele vai agir nos comitês, no Coremec, fóruns de estabilidade financeira, e definir a CP Brasil. Então, lá, alocar estabilidades para unidades envolvidas com vista à atuação integrada e coordenada, conforme as respectivas atribuições definidas no regimento interno do Banco Central do Brasil, orientar a atuação do Banco Central do Brasil no Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais, de Seguro, de Previdência e Capitalização, Coremec e fóruns similares, assim como no relacionamento com outras entidades detentoras de informações úteis à manutenção da estabilidade financeira. E definir o valor da CCP Brasil em cada reunião ordinária do COMEF. O ACCP Brasil é uma taxa que ele define, que é para a reserva de capital das instituições financeiras, que elas vão acumular durante o período de expansão de crédito para usar em momento de contração de crédito. Então, para suavizar os ciclos de crédito. Por fim, ele vai monitorar e para verificar se está tudo funcionando. Ele vai fazer 4 coisas, 3 delas relacionadas com o relatório de estabilidade financeira. Ele vai aprovar os temas selecionados no relatório de estabilidade financeira, vai aprovar o texto do relatório de estabilidade financeira para publicar, e vai aprovar alterações na estrutura do relatório de estabilidade financeira. E o 10º item é avaliar a eficiência do sistema financeiro nacional. O COREMEC, instituído no âmbito do Ministério da Fazenda em 25 de janeiro de 2006, tem como finalidade promover a coordenação e o aprimoramento da atuação das entidades da administração pública federal, que regulam e fiscalizam as atividades relacionadas à captação pública de poupança popular. Com a criação do COMEF, o Banco Central buscou um aprimoramento institucional para dar suporte à sua missão de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Organização das ações de supervisão e fiscalização. Para desempenhar suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil organiza-se internamente de modo a melhor executar as atividades de sua competência. No que se refere às ações de supervisão e fiscalização, elas se concentram em grande medida nos departamentos vinculados ao diretor de fiscalização, DIFIS, muito embora existam departamentos de outras áreas que também desempenham ações desse tipo. No que se refere aos departamentos vinculados ao DIFIS, as ações de supervisão e fiscalização são realizadas pelas seguintes unidades. 1. Departamento de Supervisão de Bancos e Conglomerados Bancários, DSUP. Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituição Não Bancárias, DSUC. Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro, DSIG. E Departamento de Gestão Estratégica, Integração e Suporte à Fiscalização, DGEF. Cabe destacar a supervisão desempenhada pelo diretor de regulação, DINO, sobre as operações de crédito rural e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. Para essa atividade, o DINO conta com o Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural e do PROAGRO, DEROP. Então, supervisão e fiscalização, em geral, fica com o vinculador de FIS, né, o diretor de fiscalização, exceto quando são operações de crédito rural e do PROAGRO. Aí fica com o diretor de regulação, DINO, que tem um departamento específico para isso, que é o DEROP. A seguir, detalham-se os procedimentos de supervisão e fiscalização no âmbito do DIFIS, e também destacam alguns aspectos relacionados às atividades desempenhadas pelo DEROP. Atividade de supervisão e fiscalização no âmbito da DIFIS. Esse texto segue a prática adotada dentro do Manual de Supervisão do Bacen, que trata as atividades de competência da DIFIS pelo termo supervisão, muito embora englobe também a atividade de fiscalização.
O modelo de supervisão adotado pelo Banco Central, que tem como foco a avaliação de risco e controle originados das recomendações do BCBS, preconiza que a supervisão precisa ir além de uma atividade prescritiva baseada na verificação de demonstrações contábeis e do atendimento às normas regulamentares e legais. De acordo com o BCBS, a supervisão deve priorizar a avaliação dos riscos assumidos pelas entidades supervisionadas, assim como a capacidade dessas de gerenciar e controlar tais riscos e mantê-los em níveis suportáveis diante do capital alocado. A verificação das conformidades com leis e regulamentações é o que pode ser chamado de atividades essencialmente de fiscalização do Banco Central. Então, verificação de conformidade com lei e regulamentação seria uma atividade de fiscalização, e a supervisão é algo mais amplo. Tem que avaliar riscos, capacidade de gerenciar os riscos, etc. O objetivo de fomentar a divulgação de informações visa estimular a disciplina de mercado imposta aos bancos por acionistas, investidores, depositantes, entre outros agentes. Ademais, esse objetivo também implica, para a supervisão do Banco Central, que um processo de disponibilização de informações para o público, em geral por meio de seus canais de comunicação, tais como a internet e correio eletrônico. Outro objetivo da supervisão veio da Lei 9.613, de 3 de março de 98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nessa lei, e da outras providências. Essa lei atribuiu a um conjunto de pessoas físicas e jurídicas, entre as quais se incluem instituições supervisionadas pelo Banco Central, a responsabilidade pela identificação e pelo registro de seus clientes, e a comunicação de operações financeiras com indícios dos crimes previstos na lei ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Em função disso, e levando em conta o disposto na Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, o Banco Central editou a Circular 3978, de 23 de janeiro de 2020, que estabelece que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central devem implementar políticas, procedimentos e controles internos para prevenir a utilização dessas instituições nas práticas dos crimes previstos na Lei 9.613. Nesse contexto, o foco da supervisão está em avaliar a adequação e a qualidade dessas políticas, procedimentos e controles internos. Ou seja, a gente tem alguns dispositivos legais que tratam de crime de lavagem de dinheiro, supressão ao terrorismo, que dizem que as instituições financeiras têm que implementar políticas, procedimentos e controles para evitar esse tipo de coisa. Como o Banco Central é a entidade que supervisiona essas entidades financeiras, então é a responsabilidade dela, no contexto da supervisão, avaliar a adequação e a qualidade dessas políticas, procedimentos, etc., das instituições financeiras. Ainda nesse contexto de estudo e supervisão, vale frisar que o atendimento a denúncias, reclamações e pedidos de informações envolve avaliação das denúncias e das reclamações para o encaminhamento dentro do Banco Central. Ademais, o atendimento aos pedidos de informação no âmbito das atividades de supervisão envolve o compartilhamento de dados e informações com órgãos externos vinculados aos poderes executivo, legislativo e judiciário nas esferas federal, estadual e municipal, além do Ministério Público e a Advocacia Geral da União. Então, dentro da supervisão, a gente também tem essa área de atender, receber denúncias e informações sobre instituições financeiras. Conforme visto, um dos objetivos da supervisão é ter uma postura prudencial junto às entidades supervisionadoras, no que se refere aos riscos por ela incorridos e com relação aos controles aplicados sobre esses riscos. Sendo que o foco primordial das ações de supervisão está sobre os seguintes fatores, que são 4: risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado e risco operacional. Essa postura prudencial significa exigir das instituições estruturas de gerenciamento de riscos, compatíveis com a natureza das operações realizadas, com a complexidade dos produtos operados e com a dimensão da exposição dos riscos. Pressupõe também a competência do Banco Central para atuar preventivamente sobre as entidades supervisionadas, determinando a adoção de medidas corretivas quando for o caso. O embasamento normativo para a supervisão focada em riscos são as resoluções do CMNE que definem os riscos descritos acima e tratam dos controles necessários para gerenciar esses riscos. Supervisão direta e indireta, inspeções e monitoramento. A maior parte dos países apresenta um padrão de supervisão bancária dividido em duas funções-chave: o acompanhamento indireto, off-site supervision, ou supervisão indireta, e inspeções diretas, on-site supervision, ou supervisão direta. Aqui a apostila ela mostra duas listas, seis itens para a supervisão indireta e 6 itens para a supervisão direta. Aqui o que eu acho que eles podem fazer é colocar uma pegadinha de falar que algo é da supervisão indireta e ir para direta, ou da direta para indireta. Então, o que a gente pode fazer para tentar decorar isso daqui, ou pelo menos para não errar? É entender que a supervisão indireta está mais ligado com uma análise feita, não no local, né? Por isso que é off-site, é feita no banco. Então, ela vai ter mais a ver com relatórios enviados que o banco vai verificar. E a direta é on-site, seria algo que eu vou checar no banco. Então, presta atenção para atribuições que falam sobre relatórios, normalmente é indireta. Então, por exemplo, coletar e aferir a exatidão de todos os relatórios que as instituições financeiras autorizadas devem submeter. Isso é indireto. O banco submete e o banco, a instituição financeira, né, ela submete para o Bacen e o BC vai verificar a exatidão dos relatórios. Aqui, só tomar cuidado com uma possível pegadinha, é que na indireta tem coletar e aferir a exatidão de todos os relatórios, blá, 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 enquanto a direta tem aferir a exatidão dos relatórios submetidos. Então, esse coletar muda se é uma atribuição da direta ou da indireta. Então, a indireta tem essa parte de coletar. A outra da indireta é conduzir uma análise financeira dos relatórios submetidos periodicamente, analisando a análise por nível, conformidade com requerimentos ou padrões, tendência, comparação com períodos anteriores e por grupo, comparação com bancos de características semelhantes. É uma análise financeira de relatório, essa é muito indireta. Bem, redigir sumários financeiros periódicos sobre os achados principais da supervisão indireta. Ele fala que é indireta, né, mas na prova ele poderia trocar esse indireta por direta para confundir, mas está redigindo o relatório, lembrar que relatório normalmente tem a ver com a indireta, tirando aquele aferir a exatidão dos relatórios submetidos. Você tem que lembrar que na indireta tem coletar e aferir a exatidão dos relatórios, e na direta tem aferir a exatidão dos relatórios. Essa é que pode pegar na questão de ser relatório e ser direta. O resto de relatório é da indireta. Tá, então tirando essa parte de conduzir análise e fazer relatório da indireta, tem mais dois grupos, né? Um com uma e um com duas atribuições. E que podem também ser usadas pegadinhas para tentar confundir com a direta. Uma é sobre a comunicação entre a comunicação direta e indireta, que as duas fazem, mas uma para o outro lado. Então, a indireta ela tem que prestar informações completas, verbalmente ou por escrito, ao pessoal da supervisão direta, sobre o que se conhece do banco pela supervisão direta, principalmente às vésperas de uma inspeção direta. Enquanto da direta seria esse comunicar aos funcionários da supervisão indireta os resultados das inspeções e as áreas em relação às quais os funcionários da supervisão indireta devem ficar alerta. Então, repare que o da direta fala sobre inspeção, algum site, e o da indireta fala sobre algo que se conhece dos bancos, então é algo feito na pesquisa anterior, mais relacionado com a indireta. E por fim, o último grupo de tarefa que a indireta tem é sobre comunicação com as autoridades superiores para tomar decisão. Então, na supervisão indireta, a gente tem alertar todas as autoridades supervisoras graduadas para os sinais de advertência de problemas futuros, Early Warning System, descobertos na análise indireta. Então, esse daí fica bem claro que é indireta, né, porque fala sobre problemas futuros, sendo uma análise, não sobre um problema que está ocorrendo que eu vejo no site. A outra da supervisão indireta que fala sobre essa decisões superiores é participar das decisões superiores no que tange a medidas a serem adotadas com relação a bancos problemáticos. Essa para tentar decorar é só pensar que as decisões não são realizadas on-site, então quem participa de decisão da supervisão é o pessoal off-site. Daí o que pode confundir essas duas atribuições sobre relação com os superiores é que na direta tem uma recomendar a todas as autoridades supervisoras graduadas medidas a serem tomadas com relação a bancos problemáticos. Ela também fala de autoridade supervisora graduada e de banco problemático como essas duas da indireta, mas é uma recomendação. Quem vai on-site vai recomendar e quem está off-site pode participar da decisão.
Tá, então indo agora para a supervisão direta. Além da que eu já falei, de aferir as exatidão dos relatórios, que pode ser a mais confusa, que lembrando, não é coletar e aferir, para direta é só aferir. E da de recomendar para as autoridades com relação a banco problemático e comunicar aos funcionários da indireta sobre o que eles acharam da direta, tem mais 3 atribuições da direta. E as 3 são avaliar. Avaliar a conformidade com todos os regulamentos, normas e outros aspectos relacionados com o arcabouço legal, avaliar a adequada condição financeira do banco como um todo, incluindo adequação de capital, qualidade dos ativos, rendimentos, liquidez, qualidade da administração, e avaliar como o risco está sendo administrado nos bancos, incluindo risco de crédito, de mercado, liquidez e de câmbio, de taxa de juros e operacional. Então é avaliação, é tudo feito on site, então os supervisores vão lá no banco e avaliam essas 3 coisas. No Brasil, a supervisão executada pelo Banco Central também segue supervisão direta e indireta. A divisão é organizada pelo DIFIS, diretor de fiscalização, nas atribuições dos seus departamentos. A supervisão indireta é executada pelo DSIG, enquanto a supervisão direta é a responsabilidade do DSUP e DSUG. Então, relembrando, né, quando a gente fala no Bacen em supervisão e fiscalização, tem 2 diretorias envolvidas. A principal é a DIFIS, que a gente está estudando agora, mas tem também a parte da DIOF. É a parte de crédito agrário e Proagro, que o negócio acabou entrando na DEROP da DIOF. Mas voltando para a DIFIS. A DIFIS vai ter 4 departamentos. Um para gestão e suporte, que é a DGEF, né? Então, só lembrar, gestão estratégica da fiscalização, GEF, DGEF. Nome, na verdade, é Departamento de Gestão Estratégica, Integração e Suporte da Fiscalização, mas o Integração e Suporte é omitido, ok. Daí tem outros 3 departamentos que fazem a supervisão de fato. 2 para direta e 1 para indireta. Para direta, é direta do quê? De supervisão. Então, já é lembrado de supervisão. O que DSUP faz? Supervisão de banco e conglomerado bancário. Então, que é o principal, né, do Bacen é supervisionar banco, então o DSUP supervisiona banco, conglomerado bancário. Daí criaram outro para supervisão de cooperativa e instituição não bancária. Daí trocaram o P por C de cooperativa e virou DSUC, que é o outro que faz a direta. E para indireta, você pensa em supervisão indireta, SI, supervisão indireta, SI, então DSIG. E daí lembra que a indireta tem muito a ver com monitoramento. Então, DSIG. Então, Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro, DSIG. Supervisão indireta no Banco Central. A atribuição da supervisão indireta, representada pelo DSIG, é realizar o monitoramento das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a operar pelo Banco Central. O escopo desse monitoramento são as demonstrações contábeis e as exposições de risco de mercado, liquidez, crédito e demais das instituições, assim como o risco sistêmico e estabilidade financeira. Conforme é apresentado no manual de supervisão, a atividade de monitoramento se desdobra em 5 itens. O monitoramento da situação econômica financeira, monitoramento de limites operacionais, monitoramento de riscos, monitoramento de mercados e monitoramento de estabilidade financeira. Essas são as atividades de monitoramento segundo o manual de supervisão. A seguir são apresentadas as principais características de cada um desses desdobramentos da atividade de monitoramento. Então, monitoramento da situação econômica financeira. Então, essa primeira, eu estou analisando situação econômica financeira, uma situação ampla. Como é que eu vou chegar a conclusões sobre uma situação tão ampla? Eu tenho que olhar por diversos prismas, vou fazer diversas análises. Então, eu vou ter que analisar tanto empresas, conglomerado de empresas ou um segmento inteiro, e analisar do ponto de vista temporal, ou seja, o que está acontecendo ao longo do tempo, pariforme, como que, comparando empresas parecidas, ou intrínseca, pegar uma empresa específica e fazer análise. Essa atividade trabalha com informações contábeis e extracontábeis para detectar situações de alteração relevante na estrutura patrimonial de instituições individuais, de conglomerados financeiros, de grupos, de instituições por segmento de atividade, assim como do sistema financeiro como um todo. A análise dessas informações é realizada a partir de 3 dimensões: a temporal, a pariforme e a intrínseca. Temporal. Para determinada unidade de análise, instituição, conglomerado, etc., são analisadas variações ao longo do tempo. Pariforme. Baseada na comparação de determinada unidade com seus pares. Intrínseca. Avalia determinada unidade de análise com características inerentes à própria unidade de análise. A partir dessas análises, o DSIG pode produzir sinalizações que são direcionadas a DIFIS para a condução de processos relacionados à estabilidade financeira ou à supervisão direta, para servir de apoio nas atividades de inspeção, tais sinalizações caminhadas aos devidos destinatários pelo Sistema Integrado de Monitoramento, SIM, do Banco Central. E pode ser de 3 tipos: variações significativas de grupos, VSG, de indicadores, VSI, ou de scores, VSE. Então, todas as análises, né, que lembrando, eu tenho que mandar para servir de insumo tanto para a DIFIS, né, mandando para a diretoria, e também para o insumo da supervisão direta, do DSUP e DSUC. E onde eu vou colocar todas essas análises? No Sistema Integrado de Monitoramento, né, estou monitorando, colocando no Sistema Integrado de Monitoramento, então, e tem 3 tipos de análises: VSE, VSG e VSI. VSE, VSG, VSI. Score, grupo, indicador. EGI, EGI. A gente não vai entrar em detalhes sobre monitoramento de limites operacionais, então para o monitoramento de riscos. O monitoramento de riscos tem como foco os riscos de crédito, liquidez, mercado e o risco sistêmico. No que se refere ao monitoramento dos 3 primeiros tipos de riscos, o objetivo é alertar a área de supervisão sobre a ocorrência ou possibilidade de ocorrência de eventos de crédito, liquidez ou mercado que possam comprometer a continuidade dos negócios da instituição monitorada ou que representem fatores de instabilidade para o sistema financeiro nacional. Já no caso do monitoramento do risco sistêmico, o foco está em produzir informações sobre a solidez do sistema financeiro nacional e a capacidade deste de absorver choques. Para a execução desse monitoramento de riscos, o DSIG ele faz uso de um conjunto amplo de banco de dados e fontes de informação. No caso específico do risco de crédito, as principais informações utilizadas são as oriundas do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, o SCR, que traz dados sobre empréstimos e financiamentos, operações de adiantamento e arrendamento mercantil, co-obrigações e garantias prestadas, compromissos de crédito não canceláveis, entre outras operações que impliquem risco de crédito. Para o monitoramento de liquidez, as principais informações consideradas são as movimentações de reservas bancárias, os documentos contábeis e as informações solicitadas pelo Banco Central por meio de demonstrativo de risco de liquidez, DRL, demonstrativo de risco de liquidez, DRL, assim como posições das entidades supervisionadas em ativos e derivativos registrados no Brasil nas seguintes centrais de custódia. As 3: Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia; CETIP, Câmara de Custódia e Liquidação; e a BMF Bovespa. Por sua vez, o monitoramento de risco de mercado também conta com os registros das centrais de custódia e faz uso das informações prestadas ao Banco Central pelas entidades supervisionadas por meio de documentos exigidos pela autarquia, cabendo destacar o demonstrativo de risco de mercado, DRM, demonstrativo de risco de mercado, DRM. Quanto às informações utilizadas ao acompanhamento do risco sistêmico, elas dizem respeito à evolução de agregados do sistema financeiro, tais como montante de operações de crédito e nível de inadimplência do sistema, por exemplo. Ademais, para avaliar a capacidade do SFN em absorver choques, o DSIG executa testes de estresse de cenário macroeconômicos, avalia o risco de contágio e monitora indicadores de estabilidade financeira, tais como a rentabilidade do sistema e a interdependência entre instituições.
O monitoramento de mercados é uma atividade que se divide no acompanhamento de mercados de títulos públicos e privados e no acompanhamento do mercado de câmbio. No mercado de títulos, o DECIG extrai informações das centrais de custódia, Selic, CETIP e BMF-Bovespa, para monitorar os estoques e operações. O acompanhamento de estoque procura identificar inconsistência na contabilização e na prestação de informações ao Banco Central por parte das entidades supervisionadas. Por sua vez, o monitoramento de operações com títulos públicos e privados busca capturar negócios praticados em condições não usuais em relação aos padrões de mercado. Quanto ao monitoramento do mercado de câmbio, o objetivo é acompanhar as operações em moeda estrangeira e as transferências internacionais com o intuito de compreender o funcionamento do mercado pela supervisão e permitir eventuais estudos para tomar de decisão. As fontes de informação desse monitoramento são as operações de câmbio registradas no Sistema de Informações do Banco Central, SIS-Bacen, ou que são enviadas para a autarquia com base nos normativos vigentes. Por fim, o monitoramento da estabilidade financeira trata de uma atividade baseada no acompanhamento de alguns indicadores de estabilidade no sistema financeiro, a rentabilidade do sistema, a interdependência entre as instituições, o risco de crédito, de liquidez e de solvência. A partir do acompanhamento, a supervisão dá suporte às deliberações do Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central, COMEF. As informações empregadas nesse monitoramento de estabilidade financeira são os demonstrativos contábeis, dados macroeconômicos, dados de mercado, informações oriundas do trabalho de supervisão, entre outros dados. Para lembrar quais indicadores, né, que a supervisão indireta acompanha para a questão de estabilidade financeira, lembrar que, primeiro, para ter estabilidade, o sistema tem que estar rentável, senão não faz sentido. Então, a rentabilidade do sistema. Daí eu tenho que verificar os três riscos de crédito, liquidez e solvência, para ver se as entidades não vão quebrar, então se ela não vai ficar insolvente, se ela tem dinheiro em caixa, né, para suportar uma crise de liquidez, e se ela não se expondo mais a risco no risco de crédito. Tá, daí, por fim, se você está vendo se uma instituição vai quebrar, você tem que ver se não vai ter o efeito dominó. Então, verificar a interdependência entre as instituições. Agora indo para a supervisão direta, os trabalhos desempenhados por DSUP e DSUC estão divididos em atividades de inspeção e acompanhamento. As inspeções, conforme destaca o Manual de Supervisão do Bacen, consistem em elemento essencial do processo de supervisão para a avaliação da situação econômico-financeira, da gestão, da observância da legislação e da regulamentação aplicável, além de assuntos ou de áreas de relevância das entidades supervisionadas. Ao contrário das inspeções, que são programadas para ocorrer em determinados períodos ao longo do ano, o acompanhamento das entidades supervisionadas é feito durante todo o ano, tornando a supervisão direta uma atividade contínua. O objetivo desse acompanhamento é verificar de maneira complementar aos trabalhos de inspeção tópicos relacionados à solidez, ao perfil de risco e à qualidade de gestão das entidades supervisionadas, entre outros fatores. Ademais, esse acompanhamento permite ao responsável pela supervisão direta de uma determinada instituição atuar proativamente, propondo ações de inspeção e levando as informações para as hierarquias superiores. Supervisão e controle das operações do crédito rural e do Proagro. O papel do Banco Central de Supervisão e Controle do Crédito Rural deriva da Lei 4829, de 5 de novembro de 65, que institucionalizou o crédito rural e criou o Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR, que conduz os financiamentos sobre as diretrizes da política creditícia formulada pelo CMN, direcionados aos produtores rurais, pessoa física ou jurídica, e às cooperativas de produtores rurais. Atualmente, o SNCR é formado pelos seguintes agentes: Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, BASA, e o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, além dos outros 7 órgãos vinculados ao SNCR. 1. O BNDES. 2. A Caixa Econômica Federal. 3. Os bancos privados. 4. Os bancos estaduais. 5. As cooperativas autorizadas a operar em crédito rural. 6. As sociedades de crédito, financiamento e investimento. E 7. Instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. Como pode ser observado pelas instituições listadas, todas essas estão sob supervisão do Banco Central, pelo que é natural esperar que as atividades relacionadas ao crédito rural, exercidas pelas instituições, sejam supervisionadas pela autarquia. De fato, a lei determina que o cumprimento das deliberações do CMN aplicáveis ao crédito rural será dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Central. Além disso, a mesma lei define as competências do Banco Central como órgão de controle do SNCR, Sistema Nacional do Crédito Rural, que são 5 itens. Sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a coordenação com os que prestem assistência técnica e econômica ao produtor rural. 2. Elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e conhecer de sua execução, tendo em vista a avaliação dos resultados para a introdução de correções cabíveis. 3. Determinar os meios adequados de seleção e prioridade na distribuição do crédito rural e estabelecer medidas para o zoneamento dentro do qual devem atuar os diversos órgãos financiadores em função dos planos elaborados. 4. Incentivar a expansão da rede distribuidora do crédito rural, especialmente por meio de cooperativas. E 5. Estimular a ampliação dos programas de crédito rural mediante financiamento aos órgãos participantes da rede distribuidora do crédito rural, especialmente aos bancos com sede nas áreas de produção e que destinem ao crédito rural mais de 50% de suas aplicações. No âmbito do Banco Central, a principal referência que pauta as atividades de supervisão e controle das operações do crédito rural e do Proagro é o Manual de Crédito Rural, MCR, que incorpora as deliberações do CMN e as normas do Banco Central relacionadas ao crédito rural, que devem ser seguidas por todos que operam no SNCR. Nesse sentido, o MCR, Manual do Crédito Rural, pode ser utilizado pelos participantes do SNCR como um documento de normas básicas para a concessão de crédito rural, sempre atentando, no entanto, para a legislação pertinente. O crédito rural é o financiamento destinado ao segmento rural. Os produtores rurais utilizam os recursos concedidos pelas instituições financeiras nessa linha de crédito de diversas maneiras na sua propriedade. Por exemplo, podem investir em um novo equipamento e animais ou custear matéria-prima para o cultivo. Podem ainda utilizar esses recursos para comercializar e industrializar a produção. São chamadas finalidades do crédito rural. As finalidades do crédito rural podem ser descritas como: crédito de custeio, destina-se a cobrir despesas normais do ciclo produtivo, da compra de insumos, da fase de colheita. Crédito de investimento, destina-se a aplicações em bens ou serviços, cujo benefício se estenda por vários períodos de produção, por exemplo, a aquisição de um trator. Crédito de comercialização, destina-se a viabilizar ao produtor rural ou às cooperativas os recursos necessários à comercialização de seus produtos no mercado. Crédito de industrialização, destina-se à industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural. As principais fontes de crédito rural são depósito à vista, depósito de poupança rural, emissão de letras de crédito do agronegócio, LCA, fontes fiscais, BNDES e fundos constitucionais, e créditos próprios das instituições financeiras. O público-alvo a que se destina o crédito rural é o produtor rural, pessoa física ou jurídica, as cooperativas de produtores rurais, ou a pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, se dedique a uma das seguintes 5 atividades: 1. Pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas e certificadas. 2. Pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial em embriões. 3. Prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive na proteção do solo. 4. Prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais. E 5. Atividades florestais.
Algumas exigências devem ser cumpridas para a liberação do crédito rural, como, por exemplo, comprovação da idoneidade do tomador, apresentação de orçamento, plano ou projeto, salvo em operações de desconto, operação de suficiência e adequação dos recursos, observância de cronograma de utilização e de reembolso, fiscalização pelo financiador, liberação do crédito diretamente aos agricultores por intermédio de suas associações formais ou informais ou por organizações cooperativas, e a observância das recomendações e restrições do zoneamento agroecológico. O PROAGRO é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. É um programa do governo federal que garante o pagamento de financiamentos rurais quando a lavoura sofrer danos provocados por eventos climáticos adversos ou causados por doenças e práticas sem controle. O PROAGRO é administrado pelo Banco Central e regulamentado pelo CMN. As instituições financeiras, bancos e cooperativas de crédito são agentes do programa. Instrumentos disciplinares e punitivos. Quando as atividades de supervisão e fiscalização detectam nas entidades supervisionadas a infração de alguma norma regulamentar, resoluções, circulares, etc., ou legal, o Banco Central possui poder discricionário para adotar medidas administrativas de caráter corretivo, restritivo ou impeditivo, conforme a natureza ou a gravidade do que foi apurado. Tais medidas podem ser de 4 tipos: processo administrativo punitivo, medidas cautelares, termo de comparecimento e classificação de instituições supervisionadas na situação de em evidência. Processos administrativos punitivos. Os processos administrativos punitivos podem ter origem nas diversas unidades do Banco Central envolvidas com algum tipo de atividade de supervisão e fiscalização. Conforme estabelece o regimento interno do Banco Central, compete ao Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora, DERAT, ligado ao DIOF, controlar, conduzir e analisar os processos administrativos punitivos. As decisões com relação ao processo administrativo punitivo podem ser comunicadas ao interessado após a conclusão da análise do processo e elaboração do parecer técnico. As penalidades decorrentes das decisões dos processos administrativos punitivos podem ser dos seguintes tipos: advertência, multa, suspensão do exercício de cargos, inabilitação para o exercício de cargos de direção na administração ou na gerência de instituições supervisionadas, cassação da autorização de funcionamento e de administração de grupos de consórcio, suspensão de realizar novas operações, no caso de administradores de consórcio, se configurados riscos ao público consumidor, regime especial de fiscalização, no caso de administradores de consórcio, proibição temporária de praticar atividade de auditoria em instituições supervisionadas. A severidade das penalidades, como por exemplo, os valores das multas ou os períodos de inabilitação, varia conforme o tipo de infração e dispositivo legal que trata do assunto. Finalmente, uma vez comunicada a decisão do processo ao acusado, este tem possibilidade de apresentar recurso junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, órgão integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar, em segunda e última instância, recursos contra decisões de processos administrativos. Medidas cautelares. Conforme a nota de supervisão do Bacen e o anexo à Resolução CMN 1065 de 85, identificadas infrações regulamentares ou legais, ou diante da existência de fortes indícios dessas infrações, as medidas cautelares são empregadas para limitar as atividades desempenhadas na entidade supervisionada pelos indiciados, enquanto se apuram as responsabilidades. As medidas cautelares, que podem ser empregadas, procuram afastar os indiciados da administração da entidade supervisionada, impedir que os indiciados assumam cargos de direção ou administração em entidades supervisionadas, restringir os negócios realizados pela entidade supervisionada ou determinar a troca da empresa de auditoria ou auditor responsável pelo parecer das demonstrações financeiras da entidade supervisionada. Termo de comparecimento. De acordo com o Manual da Supervisão do Bacen, o termo de comparecimento é empregado para convocar os representantes legais e, se for necessário, os controladores da entidade supervisionada, para que estes apresentem as medidas que serão tomadas para regular uma das possíveis situações: 1. Descumprimento de limites operacionais ou da exigência de níveis mínimos de capital. 2. Falhas ou ausência de controles internos que comprometam ou possam comprometer o funcionamento regular da entidade supervisionada. 3. Deficiências ou procedimentos que comprometam ou possam comprometer o funcionamento regular da entidade supervisionada. E 4. Fornecimento inadequado ou incompleto ao Banco Central de informações que comprometam os trabalhos de supervisão e monitoramento da autarquia. Classificação de instituições supervisionadas na situação de em evidência. Conforme explica o Manual de Supervisão do Bacen, são classificadas como em evidência as entidades supervisionadas que apresentem deficiências ou procedimentos que comprometam ou possam comprometer o funcionamento regular da entidade, tais como descumprimento de limites operacionais ou exigência de capital, controles internos inadequados ou crise de liquidez. Como consequência, as entidades classificadas como em evidência passam por um acompanhamento específico por parte da supervisão. Regimes especiais: intervenção, liquidação extrajudicial e administração especial temporária. Dentro de sua missão de assegurar a solidez e eficiência do sistema financeiro nacional, um dos objetivos da supervisão é ter uma postura prudencial ou preventiva, no sentido de monitorar e avaliar riscos e controles das instituições. Além disso, o Banco Central também dispõe de instrumentos para lidar com situações em que os riscos incorridos pelas instituições resultaram em importantes desequilíbrios patrimoniais. Nestes casos, impõe-se regimes especiais a determinada instituição quando se constata a iminência ou inevitabilidade de sua insolvência. Existem 3 modalidades de regimes especiais: a intervenção, a liquidação extrajudicial, ambas disciplinadas pela Lei 6024 de 74, e a administração especial temporária, RAET, definida no Decreto-Lei 2321 de 87. Conforme explica o Banco Central, o funcionamento de cada uma dessas modalidades ocorre da seguinte forma: intervenção. Nesta modalidade, os dirigentes da instituição são destituídos e a gestão direta é assumida por um interventor nomeado pelo Banco Central. Trata-se de uma medida cautelar que suspende as atividades normais da instituição, procurando evitar o agravamento da situação que levou ao regime especial. A intervenção ocorre por um período limitado, ao fim do qual a instituição pode retomar suas atividades normais ou pode ter decretado a sua liquidação extrajudicial ou falência. A administração especial temporária, RAET. Assim como na intervenção, os dirigentes da instituição são destituídos, mas a instituição continua com suas atividades normais. O que muda é que a gestão passa a ser realizada por um conselho diretor nomeado pelo Banco Central. A aplicação do RAET, que possui prazo definido, pode devolver à instituição seu funcionamento normal ou resultar em um processo de intervenção, ou também na decretação de liquidação extrajudicial. Liquidação extrajudicial. Trata-se de uma medida definitiva que tem como objetivo vender os ativos da instituição para pagamento dos credores, com eventual restituição da sobra de valores aos acionistas ou responsabilização dos controladores pelo passivo descoberto.